Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma videoaula? Então vamos lá pegar nossos materiais que precisamos, para fixarmos essa atividade, nosso livro, nosso caderno, sua borracha, seu lápis. Então pegue aí que vamos começar a nossa aula, tá? Então olha só. Hoje o nosso conteúdo é classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Esse conteúdo é de língua portuguesa, tá? E ele está aí no livrinho de vocês, na página 67. Livro de português, página 67. O conteúdo é classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Esse conteúdo, gente, a gente pôde, eu pude explicar para vocês lá no início do ano letivo, tá? Então, ele não vai ser tão difícil para vocês assimilarem esse conteúdo, tá? Vocês já sabem um pouquinho sobre ele e nós vamos acrescentar mais conhecimento para vocês, tá? Já pegaram seus livros? Então, abra na página 67, tá? Aqui em português, é essa página aqui, olha, a página 67, tá? E esse nosso conteúdo, ele vai começar com um pequeno texto, tá? Então, assim, ele é um poema e depois nós vamos estar fazendo a interpretação desse texto, respondendo uma atividade que tem aí, e depois que vem a atividade que vocês vão ter que fazer com relação a este conteúdo, tá, gente? Então, eu vou ter a oportunidade de estar fazendo o texto da página 68, de estar respondendo, a página 68 juntinho com vocês, e depois que vocês vão fazer a atividade individual aí em casa, tá bom? Então, nós vamos começar com o texto aqui, na verdade é um poema, tá? O nome desse poema é Dois Tigres, tá? Então, eu vou ler, vocês acompanhem em casa, tá? Vão apontando aí com o dedinho para não se perderem no texto, tá? Para depois nós podermos fazer a interpretação desse texto. Quando você lê direitinho, você presta atenção, você lê obedecendo a pontuação, você entende o que você está lendo, Então, você não vai ter dificuldades para responder essa interpretação que vem logo após o texto, tá? Então, se você lê com tranquilidade, lê com pontuação e direitinho, você não vai ter dificuldade para fazer a interpretação desse texto. Tá? Então, vamos começar. O nome é Dois Tigres, tá? Vou começar o poema. Um tigre siberiano de pura fúria passeia na planície da Manchúria. E num computador da Manchúria ruge um tigre digital, sua cyberfúria. O tigre siberiano a taiga corta, e 30 graus negativos ele suporta. O tigre siberiano cybercompõe e em milhões de pixels se decompõe. O siberiano, garras afiadas e mortais. O siberiano, dentes cortantes digitais. Dois tigres, frente a frente, no download da paisagem, ao sol poente, tá? Então, esse texto, olha que nós temos aqui o tigre siberiano, Nós temos dois tigres, Um normal e um digital. Vocês puderam observar que nesse texto tem várias palavras, que nós usamos aí no mundo da internet, no mundo digital. Várias palavras aí como pixels,
como, né, tem o computador, digital, cyberfúria, né, e várias outras palavras que nós escrevemos muito agora, né, nessa era digital, né, com o auxílio aí do computador, tá? Então são essas palavras, né, palavras aí do cotidiano, do nosso cotidiano, né, aí da internet, tá? Então vamos passar para a página 68, página 68, aqui, ó. Vamos lá, bem aqui agora, aqui em cima tem aqui umas perguntinhas, tá? E se a resposta não for muito grande, você pode deixar a sua resposta aí embaixo da pergunta, tá? Na letra A diz assim, ó, onde vive o tigre siberiano? Onde ele vive? Quem prestou atenção na leitura do texto já deve ter respondido. Ele vive na planície da Manchúria. Na planície da Manchúria é onde vive o tigre siberiano. Ele vive na planície da Manchúria, na planície da Manchúria, planície, tá? Na planície da Manchúria, aqui de acordo com o texto, planície, na planície, é assim mesmo, tá, gente? Planície, planície da Manchúria, tá? Letra B, outra perguntinha, diz assim, ó, como é chamado o tigre digital do poema? Como é chamado o tigre digital do poema? Essa é a pergunta B. Como é que ele é chamado? Siberiano, com C. Siberiano, tá? Então, o tigre digital aí do nosso poema, ele é chamado de siberiano, com C, tá? Escrito com a letra C. Começa com a letra C. Siberiano, tá? E agora a pergunta C diz assim, ó, que palavras do texto estão relacionadas ao mundo virtual? Quais são as palavras? Computador, né? Digital, qual mais? Cyberfúria, siberiano com C, cybercompõe, pixels, né? E outras mais que você pode estar lá tirando diretamente lá do poema e acrescentando aqui na resposta da letra C, tá? Aí na letra D diz assim, observe as palavras a seguir. Nós temos duas palavras aqui dentro do quadrado. Siberiano com S, né? E siberiano com C. Siberiano, siberiano. A única coisa que muda aqui é o início da palavra, que uma começa com S e a outra começa com C, tá? Então, aí embaixo diz assim, ó, agora pinte de azul, a palavra que se refere à Sibéria. Pinte de azul, a palavra que se refere à Sibéria. Então, a palavra que se refere à Sibéria é siberiano aqui com S, é o primeiro. Então, você vai pintar de azul. O primeiro siberiano aqui, você vai pintar de azul. Aqui ele está se referindo à Sibéria, tá? Siberiano com S, tá? Então, você vai pintar de azul. E você vai pintar o outro de amarelo, porque ele está se referindo ao mundo virtual. Você vai pintar o siberiano com C, de amarelo, porque ele está se referindo ao mundo virtual, tá? Este outro siberiano com C, pinte de amarelo. Primeiro pinte de azul e o segundo pinte de amarelo, tá?
Vamos continuar. Questão 2 agora, tá? Leia as palavras a seguir e preencha o quadro de acordo com o que se pede. Tá? Então, nós temos aqui um quadro, tá? Deixa eu me aproximar mais aqui para vocês verem melhor. Nós temos este quadro aqui. Eu tenho as palavras. Aí aqui tem separação de sílabas. Aqui você vai separar as sílabas. E aqui você vai dizer quantas sílabas tem, tá? Essa atividade aqui nós já fizemos bastante de separação de sílabas e dizer quantas sílabas a palavra tem. Por exemplo, vamos ver. A primeira palavra é a palavra A primeira palavra é a palavra Então, se você for separar aqui a palavra você pode separá-la? Não, porque a palavra não separa, porque ela só tem uma sílaba. Então, você vai apenas repetir a palavra, vai escrevê-la novamente aqui, repetir a palavra e aqui na quantidade de sílabas você vai colocar porque ela só tem uma sílaba, tá? A segunda palavra é a palavra tigre, tá? Quando você for separar as palavras, gente, tá? Você bate palmas para você não errar a separação das palavras. Por exemplo, a palavra tigre, ela tem, vamos ver quantas vezes nós vamos bater palma, quantas vezes nós vamos abrir a nossa boca para falar a palavra tigre. Vamos lá. Tigre. Quantas vezes? 2. Então, a palavra tigre, você vai repartir ela em 2 pedacinhos. O T com o I, depois o gre, G-R-E, tá? Tigre. E quantas sílabas ela vai ter? 2 sílabas, tá? Você bateu 2 vezes, você abriu sua boquinha 2 vezes para falar a palavra tigre, ok? Agora vamos aqui a palavra digital. Vamos lá? Digital. 3 vezes. Então, você vai separar esta palavra digital em 3 pedacinhos. Já que você vai separar ela em 3 pedacinhos, logo ela vai ter 3 sílabas, tá? Então, a palavra digital tem 3 sílabas. Agora, vamos ver a palavra computador. A palavra computador, ela já é um pouquinho maior, né, gente? A palavra computador é um pouquinho maior, mas mesmo assim, dá para nós separarmos ela batendo palma. Vamos lá. Computador. Quantas sílabas? 4 sílabas. Então, você vai separar essa palavra em 4 pedacinhos e logo ela terá 4 sílabas, tá? E aqui agora a palavra siberiano. Quantas sílabas? Vamos lá. Siberiano. Quantas sílabas? 5 sílabas, tá? Então, a palavra siberiano você vai repartir em 5 pedacinhos e logo ela terá 5 sílabas. Só revisando aí para você, ver se você fez direitinho. Quantas sílabas? 1. Tigre, quantas sílabas? 2. Digital, quantas sílabas? 3. Computador, quantas sílabas?
4. E siberiano, quantas sílabas? 5, tá? Então, é assim que você vai preencher este quadro, separando as sílabas e colocando aqui a quantidade de sílabas que cada palavrinha possui, ok? Muito bem, vamos agora para mais abaixo um pouquinho, aqui essa parte. Agora, assinale a alternativa que representa o que é possível observar no quadro acima. O que você observou aí? Vamos lá. Primeiro quadradinho diz assim: todas as palavras possuem a mesma quantidade de sílabas, mas nem toda sílaba contém vogal. Será que é isso? Ou será que é o que está escrito no segundo quadradinho? Vamos lá. Cada palavra possui uma quantidade diferente de sílabas e cada sílaba possui uma vogal. É o primeiro ou é o segundo quadradinho que vocês terão que assinalar? Qual é? É o segundo, porque é ele que está dizendo a verdade. Olha, é o segundo quadradinho que vocês vão marcar. Cada palavra possui uma quantidade diferente de sílabas e cada sílaba possui uma vogal, tá? Então, vamos passar agora para a página 69. Na página 69, tá? Nós vamos explicar para você, né, a classificação das palavras com a quantidade de sílabas, né? Por exemplo, dependendo, gente, da quantidade de sílabas que as palavras possuem, elas têm uma classificação. Se ela tiver uma sílaba, ela vai ter um nomezinho específico. Se ela tiver 2 sílabas, outro nome. Se ela tiver 3 sílabas, tem outro nome. E se ela tiver 4 ou mais sílabas, ela vai ter outro nome, tá? Então, dependendo da quantidade de sílabas que possui, cada palavra recebe uma classificação. Palavras que têm apenas uma sílaba, elas são chamadas de monossílabas, tá? Então, palavras que têm uma sílaba são chamadas monossílabas. Exemplo, nós vimos aí na nossa atividade que acabamos de fazer, a palavra tem apenas uma sílaba, então ela vai se chamar monossílabas. Palavras que têm uma sílaba vão ser chamadas monossílabas, tá? Palavras que têm 2 sílabas vão ser chamadas de dissílabas. Palavras que têm 2 sílabas são chamadas de dissílabas. Lá no exemplo que nós tivemos, teve a palavra que teve 2 sílabas, qual foi? Tigre, tá? Então, ela tem 2 sílabas, então ela vai ser chamada dissílabas, tá? E a palavra que tem 3 sílabas vai ser chamada trissílaba. Trissílaba. Qual foi o exemplo que nós tivemos lá no nosso exercício que acabamos de ver? Digital, né? Então, a palavra digital tem 3 sílabas, então ela vai ser chamada trissílaba, tá? E a palavra que tem 4 ou mais de 4 sílabas, ela vai ser chamada de polissílabas, tá? Aqui no nosso texto teve 2, uma que tinha 4 e a outra que tinha mais de 4 sílabas. A que tinha 4 era a palavra computador,
E a que tinha mais de quatro sílabas era a palavra siberiano, siberiano. Então, quando tiver 4 ou mais de 4, ela vai se chamar polissílaba. Então, essa aqui é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Se eu passar um exercício para vocês com a seguinte questão: classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Você vai dizer se ela é monossílaba, se ela é dissílaba, se ela é trissílaba ou se ela é polissílaba, tá, gente? Então, essa é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Nós já demos esse conteúdo, né? Estamos dando novamente aqui no nosso livro, né? Vocês têm aqui na nossa sala cartazes, né, com relação a essas classificações, né? Então, fica mais fácil de você assimilar, tá? Então, só revisando: monossílaba, que tem uma sílaba, dissílaba, 2, trissílaba, 3, polissílaba, 4 ou mais de 4. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo. Vocês têm atividade aí no livrinho de vocês, é na página 69, 70 e 71, tá? Para vocês estarem exercitando aí esse conteúdo, ver se vocês conseguiram assimilar, tá bom, meus amores? Então, é isso e até a nossa próxima aula de língua portuguesa, tá? Façam os exercícios, bastante leitura e tchau, tchau para vocês.